Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de encontrar a pastora Gisele, o Oséias, abençoado lá atrás, um amigo também de longa data. Estou muito feliz por estar aqui. É interessante porque eu estava na igreja e quando estava chegando o ano novo, obrigado, irmã. Quando estava chegando o ano novo, e eu estava na igreja e Deus começou a ministrar no meu coração uma palavra. E Ele começou a falar no meu coração forte. Vai começar o ano e as pessoas desejam vitórias. Olha, muita vitória para o ano de 2020, muito sucesso para 2020, mas a vitória para os olhos do ser humano é a mesma vitória que eu tenho para o meu povo? E essa palavra começou a entrar no meu coração. E aí o Emerson me mandou um WhatsApp e aquela palavra estava fervendo no meu coração. Eu falei para minha esposa assim: Caroline, olha, tem uma palavra para falar, que é o sucesso e a vitória de Deus para nós. Não a minha vitória e o meu sucesso, mas é o que Ele tem para a minha vida. E não eu querer fazer as minhas paixões, aos meus olhos, as minhas necessidades, meus anseios, minhas ambições, mas a estar escutando, conectado no coração do Pai. E falar: Senhor, qual é o seu sonho para a minha vida? Eu quero sonhar o teu sonho. É esse o sucesso que a gente tem que ter para 2020. E é justamente isso que eu venho compartilhar com vocês. Nessa noite, uma palavra que Deus colocou no começo do ano no meu coração. Mas eu quero dividir essa palavra em 3 partes, falando sobre isso. Então, nós vamos começar em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Versículo 15 diz assim, é um texto muito conhecido, e ele diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porque se o teu coração te desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares aos outros deuses e os servir, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Amém. Glória a Deus. Então, normalmente, a gente começa a passar, chegando próximo do final do ano, e a gente começa a fazer algumas listas neste final de ano. É comum isso acontecer. E algumas listas que a gente quer melhorar pessoalmente. Então a gente começa a colocar ali num papelzinho: olha, Deus, me abençoe, porque nesse ano eu quero ser mais paciente. Nesse ano, Deus, eu quero ser mais generoso. Nesse ano, eu não quero mentir em nenhum momento. Nesse ano, eu quero dedicar mais tempo para minha família. Nesse ano, não vou colocar muito mais a mão no WhatsApp.
Nesse ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E a gente começa a construir listas, e mais listas pessoais, que a gente gostaria de melhorar. Mas, como que eu consigo mudanças na minha vida, fazendo listas e listas, e passa ano, eu não consigo cumprir muitas delas. Eu não consigo pegar essa lista toda de mudanças pessoais e não consigo cumprir todas. E no ano que vem, vai se repetir outra vez. E no outro ano, vai se repetir. Mas por que isso acontece, será? Por que a gente constrói listas de crescimento pessoal, mas muitas vezes fica se repetindo ano após ano, ano após ano? Sabe, eu consigo entender que a única forma de haver uma mudança dentro do nosso coração é nos achegando cada vez mais perto de Cristo. Nós não somos capazes de mudar a nossa vida. Quem é capaz, o único capaz de mudar o nosso destino, o nosso interior, se chama Jesus. A gente pode fazer ano após ano listas e listas e listas, e a gente fica frustrado de não conseguir muitas coisas. Mas Cristo, uma vez que a gente lança nossos olhos sobre Ele, uma vez que a gente se derrame sobre Ele, a gente consegue se tornar melhor. Caso contrário, a gente só vai ficar frustrado. A gente só vai falar assim: puxa vida, eu não consegui parar de mentir. Eu não consegui parar de fazer tal coisa. Mas a gente chega próximo dele. Quando a gente se derrama diante dele, fala: Senhor, eu sou pobre, pecador, e sem a tua mão poderosa, eu não consigo fazer nada. Ele começa a olhar para você, começa a te resgatar, começa a transformar a tua vida, porque não é pela tua força, é por Ele, é pelo amor dEle, Ele que te resgata, Ele que te levanta. Sabe, mas a gente só consegue ser melhor, só conseguimos transformação para a nossa vida através de Cristo. Através de Cristo, é só assim. Mas como é que eu vou entender isso à luz da palavra, de que se eu me achegar diante do Senhor, Ele consegue mudar minha vida? Como? Em quais versículos e qual embasamento? Sabe, tem a história de 2 homens que me chama muita atenção. A história de 2 homens que tiveram a oportunidade de ter a Arca da Aliança dentro da sua casa. 2 homens que tiveram a oportunidade de ter a presença do Deus Altíssimo dentro da sua casa. Um por 20 anos, alguns estudiosos dizem que por 60 anos ficou dentro da casa dele, e outro por 3 meses. Apenas 3 meses. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esses 2 homens, e nós vamos ver o que Deus pode fazer na vida de quem olha para Ele e fala: Senhor, eu não quero apenas saber que o Senhor habita aqui, mas eu quero o Senhor dentro da minha vida. Então, essa história começa quando o profeta Eli tinha 2 filhos. E esses 2 filhos não andavam segundo o coração de Deus, segundo os mandamentos do Senhor. E esses 2 filhos de Eli começou a ter a guerra contra os filisteus. Eles pegaram a arca do Senhor e levaram para a batalha, achando que apenas aquilo ali seria o suficiente para trazer vitória para o povo de Deus. E eles perderam aquela guerra. Quando perderam a guerra, os filisteus pegaram a arca e levaram embora. A arca, ela ficou no território dos filisteus por aproximadamente 7 meses. Lá, Deus, Ele
trouxe um julgamento para os filisteus, trouxe algumas pragas para os filisteus. Quando eles foram assolados por essas pragas, eles pegaram e falaram assim: essa arca aqui não dá para ficar mais aqui no meu território. Nós vamos pegar vacas, vamos colocar a arca em cima, vai acontecer isso, e nós vamos mandar ela embora. E a arca foi para uma cidade chamada Bet-Seme. Chegando nessa cidade, as vacas pararam ali. 70 homens pegaram, a arca foi encontrada, 70 homens foram olhar dentro da arca, foram mortos. E ali, outros homens de outra cidade, eles chegaram, pegaram a arca de Kiriat Jearim, pegaram a arca e levaram para a casa de Abinadab. Quando chega na casa de Abinadab, a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, ficou dentro da casa dele. 20 anos, talvez 30, talvez 40, alguns estudiosos falam que 60 anos ela ficou ali dentro. O que aconteceu na vida de Abinadab? Nada. Não aconteceu nada na vida dele. Não aconteceu absolutamente nada. Nesse momento, a arca ficou na casa dele por muito tempo. Davi, o rei de Israel, ele já tinha conquistado Jerusalém, ele falou assim: puxa vida, eu tenho que pegar a arca de Deus, a presença de Deus, e trazer para a cidade santa. E ele vai pegar a arca vai ser conduzida através de bois e carroça. Dali ela tremeu a arca, Uzá vai colocar a mão sobre a arca para tentar segurar, é fulminado. E de repente, a arca vai parar na casa de Obed-edom. Chega na casa de Obed-edom, um geteu, um gateu, descrito na palavra. Não importa se ele era filisteu, se ele era de tal família, ele era um homem. E a arca chega na casa dele. E a Bíblia diz, em Crônicas, que eu quero ler com vocês, Crônicas 13:13, ela diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Aí a gente começa a prestar atenção nesse texto. Aí você fala assim: Deus, e para o nosso dia de hoje, né? Isso é possível também? É possível. Você pode apenas conhecer Deus, você pode estar há 20 anos na igreja e saber que existe um Deus, e Ele está lá, escondido num cômodo da tua casa. Ou por 3 meses entra a presença de Deus na tua vida e vira a tua vida de cabeça para baixo. Você permite que Deus, o Altíssimo, transforme totalmente a tua vida. Essas decisões, essas escolhas, a gente tem que fazer. Senhor, o Senhor fica escondidinho, lá num canto, na minha casa, anos e anos. E eu sei que o Senhor está lá, mas o Senhor não faz parte da minha vida. O Senhor só habita na minha casa, mas o Senhor não faz parte da minha vida. Eu só imagino Obed-edom, ele dentro da casa dele, cuidando da arca, de maneira, com muito zelo, com muito cuidado. E Deus começa a ver tudo aquilo lá e fala assim: eu vou derramar sobre essa vida, eu vou derramar sobre a casa dele, sobre a família dele, ele não vai ser mais o mesmo. E tanto isso que é verdade, que a gente continua o texto, e o que acontece quando continua o texto? Davi, por 3 meses ficou na casa de Obed-edom a arca, e quando a arca, Davi
ele fala assim, peraí, aconteceu coisa errada. Nós temos que conduzir a presença de Deus de forma diferente. Cadê os levitas? Vamos fazer sacrifícios a cada 6 passos, vamos levar a arca de Deus, do Senhor, de uma maneira correta para Jerusalém. E tudo isso acontece, ele entra com a arca, com a presença de Deus em Jerusalém, dança, numa alegria tão grande. Em 1 Crônicas 16, 4 e 5, fala que a arca chegou em Jerusalém, e quem já estava lá? Obed-edom. Ele foi tão transformado pela presença, quando ele conheceu Deus Todo-Poderoso, eu já começo a imaginar que ele não podia ser mais o mesmo. Quem pisou no Santo dos Santos sabe que a presença do Altíssimo te satisfaz, não tem nada mais que consegue satisfazer a nossa vida que não seja Ele. Esse encontro poderoso com Deus, nada mais pode atrair o nosso olhar que não seja para Ele. E aí, a arca chega em Jerusalém, quem já está lá de novo? Obed-edom, ele já está lá. Mas aí continua, Davi, ele chega, coloca a arca, chama Asaf, e quando ele chama Asaf, está escrito que ele coloca Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo o que ordenara para cada dia. Ele falou assim, Asaf, é o seguinte, meu filho, a partir de agora, você vai ministrar diante da arca o tempo todo. E aí, 1 Crônicas 16, do versículo 36 ao 38, também deixou Obed-edom seus irmãos em número de 68. Obed-edom, ele foi para Jerusalém. Mas quando ele chega lá, e ele foi tocado, falou assim, eu não consigo mais ficar sem a presença de Deus. Ele já leva a família dele para lá. Ele está tão cheio, ele não consegue mais ficar longe da presença do Senhor. Ele já leva a família toda. Eu só imagino, eu estou imaginando, Asaf ministrando diante de Deus. Obed-edom, ele tinha uma profissão. Eu só estou imaginando ele chegando e falando assim, mas eu não quero ficar fora desse louvor, não. Estava lá o pessoal louvando a Deus, ele já estava lá no cantinho dele, e falou assim, eu vou louvar junto. Ninguém vai mais me tirar daqui da presença do Altíssimo. Ninguém mais vai me tirar. Eu experimentei de Deus. Eu experimentei de Deus. Eu experimentei. Eu não largo mais esse Deus. E ele chega e leva a família dele para lá. Mas, e ele continua ali. De repente, ele é escolhido para ser o porteiro do templo do Senhor. Sabe, eu vejo que uma vez que a gente tem esse encontro com o Senhor, não importa qual cidade a gente vai estar, não importa qual cargo nós vamos ter, não importa, o que importa é eu estar próximo do meu Deus, e carregar a minha família, e carregar todo mundo para a presença de Deus. Eu conheci esse Deus, vamos todo mundo lá, não vamos perder isso não. Mas a gente olha essa história e fala assim, puxa vida, ele não largava mais, é verdade, ele não queria sair dali. Chega um momento que o rei Davi, ele vai dar para Obed-edom as chaves do tesouro da casa do rei. Tudo que eu tenho, os meus tesouros pessoais, todos os utensílios da casa de Deus, quem vai cuidar vai ter a chave, vai ser Obed-edom. Porque Deus, Ele olha o coração. Não é o capacitado, não é o melhor de todos, é aquele que encontra o Todo-Poderoso e fala assim, Senhor, eu estou disposto a fazer tudo por Ti. Eu encontrei o bom tesouro,
Eu sei, a gente consegue entender aquela parábola que um homem vende tudo por causa de um tesouro. Ele encontrou aquele bom tesouro. Obed-edom também encontrou. Para ele não tinha mais dificuldade. O que ele queria era a presença de Deus. E Deus, uma vez que você tem esse anseio dentro do seu coração, Ele abençoa. Ali, está dizendo que ficou 3 meses na casa dele. E Deus abençoou sua família e abençoou sua casa. Abençoou e prosperou Obed-edom. Quem acredita que ele estava procurando prosperidade? Eu não acredito. Ela é uma consequência do Deus Todo-Poderoso que a gente carrega no nosso coração. As bênçãos vão correr atrás da gente. As bênçãos correm atrás da gente. O que a gente precisa é estar diante da presença do Senhor. E Ele faz tudo. Ele faz tudo. Senhor, eu tenho uma lista de coisas pessoais que eu preciso melhorar para esse ano de 2020. O que eu posso fazer? Me render a Ele. É ter um encontro tão forte, tão poderoso com Ele, que eu não consigo mais largar Ele. O meu caráter vai ser mudado. A minha vida vai ser mudada. Os meus sonhos vão ser mudados. Porque eu estou diante do Senhor. Amém? Nenhum manjar do mundo vai me satisfazer. Nada pode me atrair. Porque eu tenho a presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida. A gente pode ver que 2 homens tiveram a mesma oportunidade. Um ficou anos com a arca da aliança dentro da casa e nada aconteceu. Um outro, a vida dele foi mudada em 3 meses. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, que é: não basta apenas conhecer Deus. Não basta a gente guardar Deus num quarto da nossa vida. Não basta a gente apenas vir na igreja 20 anos, 30 anos ou 40 anos. O que importa é a gente guardar Ele no coração e falar: Senhor, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Nada me satisfaz que não seja a Tua presença. Eu vou atrás do Senhor onde o Senhor estiver. Senhor, eu não largo, eu não troco a Tua presença por nada. Por nenhuma oferta desse mundo eu troco a Tua presença. Eu não troco a Tua presença, Senhor, por suborno. Eu não troco a Tua presença por mentira. Eu não troco a Tua presença por nada. Porque eu sei que eu sirvo. Eu conheço Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos fazer lista? Ela é boa. As listas são boas. Apenas para a gente pontuar alguns pontos, fazer alguns pontos para melhorar. Mas por nós mesmos, a gente não consegue mudar. Cristo, Ele é o único que muda a essência. Cristo é o único que muda toda a sua vida. É Ele. O segredo está nele. Amém? Não apenas saber e guardar Deus num quartinho, mas é começar a viver Ele. Viver. Amém? Glória a Deus. Sabe, a gente literalmente tem que estar queimando por Cristo a todo momento. Se a gente tiver a nossa vida de 2020 igual a de 2019, está errado. A nossa vida de cristão é crescimento dia após dia. A gente tem que estar queimando por Cristo cada ano que passa cada vez mais. Esse é um termômetro para a gente prestar atenção. Se a gente não estiver assim, se a gente tiver aquelas lembranças de que há 10 anos atrás eu fazia isso, aquilo, outro, e hoje eu não faço mais, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso me arrepender
eu tenho que me colocar diante dos pés do Senhor e falar: Senhor, acenda no meu coração um fogo de Ti, Senhor. Dia após dia, nós temos que estar queimando diante do Senhor, apaixonados por Ele. Apaixonados por Ele. Vamos lembrar de Obed-Edom. Apaixonados pelo Senhor. Obed-Edom, apaixonados. E não Abinadab, que se acostumou. A gente vem para a igreja e se acostuma. Mas, segundo ponto, vamos lá. Segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês. O que você agradeceu para Deus o ano passado, o ano que passou? No seu coração, o que você ficou pensando assim: Senhor, o ano passado aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e o que você agradeceu a Deus? Qual foi o motivo seu de agradecimento ao Senhor? Quando passa o ano, normalmente a gente faz umas retrospectivas. A gente assiste na televisão e a gente também para em alguns momentos e fica pensando no que aconteceu para trás. E isso é válido. Claro que é válido. A gente pode se arrepender de algumas coisas que aconteceram, a gente pode liberar perdão para algumas situações, a gente pode entender que nós não somos o dono da verdade, nós podemos sair de uma posição que nós tivemos no passado de vítimas. Eu sou uma vítima de tudo. E aí você fala assim: Senhor, obrigado por abrir meus olhos, porque eu não sou mais vítima, eu sou filho. Eu saí dessa posição de ficar preso no passado e me ficar sendo vítima. A partir de agora eu entendo quem eu sou em Cristo. Eu sou filho. Eu sento na mesa do Pai. E é bom a gente olhar para trás e fazer uma retrospectiva assim. É legal. Sabe, e muitas vezes Deus, quando a gente olha para trás, a gente vê que Deus coloca a gente em situações, e muitas vezes difíceis. E aí termina um ano, você fala assim: Senhor, mas que situaçãozinha aquela ali que você me colocou, em Deus? Que situaçãozinha. Mas mesmo que a gente não entenda, mesmo que você não entenda, louve. Eu não estou entendendo nada, está difícil, louva. Mas está muito difícil, louva. Sabe, nesses momentos, a gente consegue também entender alguns personagens da Bíblia que passaram pelo mesmo problema que você passou, por dificuldades até maiores que você passou. E aí, Deus muitas vezes usa essas situações para trabalhar na nossa vida, para nos levar e nos achegar mais perto dEle, para forjar nosso caráter, para que os nossos olhos enxerguem só Ele e tire nossos olhos das situações e dos problemas, aumente a nossa fé. Tudo isso Deus, Ele permite que a gente passe durante o ano. Mas, e como é que aconteceu em alguns homens de Deus? José, em Gênesis, ele é vendido pelos seus irmãos. E aí, injustamente ele é vendido, vai para a casa de Potifar, chega na casa de Potifar, a esposa de Potifar quer dar um golpe nele. Ele diz uma coisa: quem sou eu para pecar contra Deus? Ele não falou que era para pecar contra Potifar ou contra qualquer outra pessoa. O coração dele estava temente e ele não queria pecar contra Deus. E ali ele vai ser jogado numa prisão por aproximadamente 12 anos, injustamente novamente. E tem um versículo
quando ele está dentro da prisão, que me chama a atenção demais. Que Deus o abençoou e o prosperou. Eu fico assim, Deus faz umas coisas assim na palavra, né, que muitas vezes nos surpreende. Eu falo assim, Senhor, como uma pessoa vai ser abençoada e próspera dentro da prisão? Gente, é demais. Sabe quando isso acontece? Quando a gente está cumprindo os propósitos de Deus. Ele não larga você nem nas situações mais difíceis da tua vida. Mas como? Ele não te larga. Ele está presente em todo momento. Na casa de Potifar, tudo que José colocava a mão prosperava. Dentro da prisão, ele era abençoado. O que ele colocava a mão prosperava. Ele demorou 13 anos para assumir o trono. 13 anos para assumir o trono. Eu imagino, ano após ano, passando. Eu não vejo, claro que ele devia passar por aflições, é óbvio, como todos nós, mas eu não consigo ver ele. Eu não consigo ver José jogado num canto, falando assim, Deus, você esqueceu de mim. Eu não consigo ver ele assim, não. Eu consigo ver José, que conhecia o Deus que ele servia. Senhor, o Senhor tem me colocado aqui e eu vou fazer o meu melhor aqui onde eu estou. Senhor, você me colocou na prisão, eu vou ser bênção onde eu estou. Eu não estou entendendo nada. E Deus derramando sobre a vida dele, sustentando a vida dele, preparando ele para que ele pudesse assumir o maior reino que existia naquela época. Porque ele foi o segundo abaixo de Faraó, mas nenhuma ordem acontecia dentro do Egito sem aprovação de José. Quem governava era José. Mas ele só foi capaz de perdoar seus irmãos, ele só foi capaz de assumir o trono e ser fiel a Deus e conduzir todo o povo de Deus segundo o propósito que Deus tinha para aquela nação e fazer tudo depois dele ser trabalhado por todo esse período. Às vezes a gente vê as dificuldades na nossa vida e a gente reclama porque a gente não consegue ver que é Deus trabalhando na nossa vida. E a gente começa a murmurar, reclamar. E Deus começou a sustentar a vida do José até que elevou ele para o maior posto que tinha, que era governar o Egito todo. Aí você fala, mas quem mais aconteceu isso? Tem uma outra história que eu acho demais. É a vida de Moisés. A vida de Moisés, ele foi preparado, nasceu dentro de um lar hebreu, foi dado a ordem para matar todas as crianças, ele foi jogado dentro do rio e foi criado pela filha de Faraó. E ali, quando ele foi criado como filho de Faraó, segundo os estudiosos falam que ele era o próximo sucessor para ser um faraó. E ele foi criado como? Com os maiores sábios da época. Falava várias línguas, sabia a arte da guerra, conhecia engenharia, arquitetura, agronomia, um sábio preparado para assumir o maior trono da terra, que era o Egito. Ele era um escolhido de Deus. Acontece que ele mata um egípcio e vai para o deserto 40 anos. Uma das pessoas mais preparadas intelectualmente da época, ele vai cuidar de ovelhas por 40 anos. Ele vai se reunir com as pessoas mais simples da época, que eram pastores. E Deus trabalhando no coração dele, E Deus trabalhando no coração dele para ele ser o libertador do seu povo. 40 anos sendo trabalhado por Deus. E às vezes a gente fica um mês, Deus apertando a nossa vida, para forjar a nossa vida cristã, e a gente fala, Senhor, eu não aguento mais essa prova. Esse homem ficou 40 anos
na escola de Deus. Deus é especialista nisso. Ele tem um projeto na tua vida. E nesse projeto que Ele tem, Ele prepara os seus servos. Eu aceitei a Cristo. Se prepara, meu filho. Se prepara. Porque Ele vai ter que arrancar coisas do teu coração, arrancar coisas da tua vida que não pertence ao reino dEle. Que não pertence ao reino dEle. E você tem que se submeter e falar: Senhor, eu te louvo por tudo. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o meu Redentor vive, que o Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos, nada foge o seu controle. Está difícil, chora nos pés dele, chora nos pés dele. Ah, mas e Davi? Davi foi vendido. Não, errei, peraí. Davi, já errei, calma aí, voltamos. Davi foi ungido. Vai um homem, Samuel, abre um chifre de carneiro, joga na cabeça de Davi. Com aproximadamente 14 anos de idade, um jovem. E esse jovem foi ungido rei. E aí, ele assumiu o trono? Não. Demorou mais de 16 anos para ele poder assumir o trono. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Teve que fugir. Seus irmãos, sua família virou as costas para ele e ele teve que fugir. Ficou correndo de Saul e ficou fugindo um monte de tempo. Mas por quê? Deus trabalhando na vida dele. Dando caráter para ele ter uma liderança e unificar um país todo. E Deus tem essas escolas. Com a vida de Davi a gente vê um monte de coisas assim. Ele mata urso, ele mata leão, e de repente chega um incircunciso, chega um filisteu diante dele, e começa a afrontar o exército do Deus vivo. Davi, cheio de Deus, de intimidade com Deus, ele não aguenta aquela afronta e parte para cima do filisteu. O filisteu olha para ele e falou assim: quem sou eu? Um cão para você vir com uma pedra? Imagina só, um homem de mais de 3 metros de altura, experiente em guerra, sua armadura 60 quilos, só a lança dele 2 metros, e chega um menino para lutar com ele. Ele estava cheio de Deus. Ganha a guerra. O povo comemora a vitória e ele começa a ser perseguido. Mas ser perseguido, vai para uma caverna de Adulão, com o seu exército poderoso de ladrões, queixosos, desgostosos, tristes. E ele vai começar a discipular esses homens, que se transformam nos 300 valentes de Davi. E Deus trabalhando no coração dele, com fidelidade, ensinando ele a ter fidelidade, ensinando ele a ter dependência de Deus. Na hora de Deus ele ia ser elevado. E ele esperando, aguardando. E Deus exalta ele. Se a gente está numa luta de 2 meses e temos reclamado, a gente não consegue ver o que Deus tem feito. O que falta para a gente é fé. Crendo que Deus cuida de nós. E tudo está no controle dele. A gente desconfia de Deus achando que Ele não tem o controle da tua vida. Se você entregou a sua vida para Cristo, Ele tem o controle da tua vida. E a gente fala assim: Senhor, o Senhor me esqueceu. Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? E o que Ele está fazendo é que você está na escola dEle, sendo trabalhado por Ele. E é isso que a gente tem que fazer. Então, Paulo demorou mais de 12 anos para ser o apóstolo Paulo depois da sua conversão.
E aqui eu acho tão interessante porque em Atos 9 conta a história que Paulo cai lá no caminho de Damasco. Mas o que eu acho mais interessante, sabe, nesse texto, é que Paulo teve aquele encontro poderoso, oraram por ele, Ananias orou por ele, as vendas caíram dos seus olhos, e ele teve encontro com Cristo, glória a Deus, e ele podia simplesmente falar assim: a partir de agora, eu vou dar um testemunho que eu persegui cristão, e eu vou ser um membro de igreja. Paulo, ele entendeu que a conversão não é o fim, é o começo. A conversão não é o fim de tudo, é o começo da tua caminhada com Cristo. Mas está tão bom, eu só vim na igreja. Então você não entendeu o teu chamado. Paulo entendeu. Ele foi trabalhado por Deus e se transformou no apóstolo Paulo. Ele não se conformou de apenas participar dentro das sinagogas, ou participar de reuniões. Ele entendeu que Deus tinha chamado ele para alguma coisa, e Deus tem um chamado para cada um de nós. E se a gente vem para a igreja achando que está tão legal, eu estou vindo para a igreja, nesse ano de 2020, eu vou ficar na igreja, e é muito legal, e só ficar na igreja, é só o começo, meu filho. O que Deus tem para nós, isso é o começo. Ele está te preparando para algo maior. Ele está preparando a gente para fazer algo eterno, algo para o reino dele. E não apenas para vir na igreja. Devemos vir, óbvio, mas nós não fomos salvos para vir para a igreja. Amém? Sabe, Eliseu demorou 22 anos servindo Elias para se tornar um profeta de porção dobrada. Sabe, a escola de Deus é assim. A gente olha para o ano que passou e às vezes tem dificuldade. E a gente louva a Deus mesmo não entendendo. Não entendendo. Esses homens, eles caminharam em cima de promessa que Deus tinha feito. Sabe? A gente recebe uma palavra, e muitas vezes a gente recebe aquela palavra e quer que Deus dê novas palavras para a gente. E a gente não fez o que Ele falou ainda. Abraão, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, vem cá, meu filho, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que ele fez? Foi. E conforme ele foi andando, Deus foi revelando mais. Foi revelando mais e foi revelando mais. Ande em cima do que Deus já te falou, para Ele te revelar mais. A gente quer, Senhor, me fala tudo para o ano de 2020. E você não está fazendo nem do que Ele falou para o ano de 2019, nem do 2018. Isso aqui é revelação nova. Ande em obediência igual esses homens andaram. Eles andaram em obediência e se cumpriu o que estava proposto para a vida deles. Ande em obediência, ande em obediência. E Deus vai revelar coisas novas. Suporte na escola de Deus. Com alegria na escola de Deus. Amém? Estou terminando. Terceiro e último. Vamos lá. Terceiro e último. Glória a Deus. Chega um ano novo. E no ano novo, a gente começa a receber ou ver por Facebook, WhatsApp, fotos
de pessoas mandando de hotéis, de comidas, disso, daquilo outro. E você começa a ver coisas, daí você olha para a tua vida e fala assim, caramba, todo mundo está num lugar ideal. Deus, e eu? A gente vai vendo e recebendo coisas, e você fala assim, em hotéis e viagens, está na praia e está não sei aonde. E aí você está na tua casa. Aí você começa a olhar para Deus e fala, Senhor, e aí? E aí, Deus? Eu estou aqui. Você esqueceu de mim? Mas vamos lá. O que é vitória para mim e o que é vitória e sucesso para Deus? Nós vamos encerrar desse jeito. O dicionário fala que vitória é o ato ou efeito de sair vencedor, ganhar, triunfar sobre o inimigo ou competidor. Triunfo, êxito, sucesso alcançado. Para mim, vitória é cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Se eu terminar a minha vida cumprindo o que Deus me designou para fazer, eu sou vitorioso. O reino de Deus muitas vezes é esquisito, no sentido de melhor é dar do que receber. O reino de Deus muitas vezes é esquisito, porque a gente tem que amar os inimigos. Os últimos serão os primeiros. Nós temos que servir. Isso é vitória? Para Deus, para o reino dele é. Então, quando a gente fala em vitória, a gente começa a pensar em um sucesso financeiro, em um sucesso extraordinário, mas esse é o sucesso que Deus tem para a sua vida? É a vitória que Deus tem para a tua vida? Aí, nós vamos ver alguns personagens de novo. Vamos lá. Vamos ver alguns personagens rapidamente para a gente concluir. Vitória, para mim, é ver Gideão derrotando os midianitas. Vitória, para mim, é ver Sansão, no final da sua vida, derrotando parte dos filisteus. Ele conseguindo entender só no final da vida dele, mas ele cumpriu parte do que Deus tem para a vida dele. Vitória, para mim, é ver Davi conquistando Jerusalém, trazendo a arca e estabelecendo o reino de Israel. Para mim, é ver Paulo escrevendo mais da metade do Novo Testamento, evangelizando o mundo conhecido. Vitória é ver a profetisa Ana dentro da casa de Deus. Ela ficou casada por 7 anos, está escrito em Lucas, ficou casada por 7 anos, ficou viúva, morreu com 84 anos, orando, jejuando e adorando noite e dia, à espera do Messias. Agora, isso para mim é vitória. Exatamente isso. Mas vamos imaginar Gideão, que era um agricultor, que ele colhia trigos, ele fosse o maior latifundiário e exportador de trigo da época. Ele seria vitorioso para Deus? Imagina Sansão, youtuber, fisiculturista, ele teria sido vitorioso aos olhos de Deus? Imagina Davi, maior criador e exportador de ovelhas da época, riquíssimo, teria sido vitorioso aos olhos de Deus? Paulo, dando aula na Universidade dos Fariseus, tendo uma empresa, uma indústria de construção de tendas, o maior da região. Rico, dando aula no maior seminário da época, diretor do seminário. Aos olhos de Deus, ele era vitorioso?
seria vitorioso? Ana ficou viúva, conheceu um outro homem, se casou, mudou de cidade e não viu o Messias. Ela seria vitoriosa? O que é vitória para você, às vezes não é vitória para Deus. Aos seus olhos, você pode imaginar uma carreira para você, você pode imaginar coisas para os seus filhos, e às vezes Deus não tem nada a ver com os planos de Deus para a tua vida. Chegar no final da vida, alguém já escutou alguém falar assim que faria, está chegando no final da sua vida e faria tudo diferente? Que estava arrependido de ter feito isso, aquilo outro? Tem muita gente que chega no final da sua vida assim, cheio de dinheiro e infeliz. Sabe por quê? Porque não cumpriu o que Deus tinha para a vida dele. Isso traz frustração, traz tristeza. Se a gente montar uma lista de desejos para a minha vida, para 2020, ele é válido. Como que ele é válido? Como um planejamento, é válido. Mas a minha lista, ela não pode ser meu propósito de vida, a minha lista. O que tem que ser meu propósito de Deus são os sonhos de Deus para a minha vida. Senão, o que acontece? Não está acontecendo o que eu quero. Eu me frustro e me entristeço contra Deus. Eu fico aborrecido com Deus, porque os meus sonhos não estão sendo realizados. Mas se você entregou a tua vida a Cristo, entenda uma coisa, não são mais os seus sonhos, são os sonhos dele. São os sonhos dele. Então, para 2020, o que a gente pode fazer? Deus, a minha lista está aqui. Ou a gente pode fazer assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim para 2020? Quais são os seus sonhos para mim em 2020? Eu quero andar segundo o teu coração, segundo a tua palavra. Eu quero, Senhor, te escutar, eu quero andar contigo. O que o Senhor tem para mim é isso que eu quero para 2020. Eu não estou entendendo nada, mas eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais passar ano e ano e ano triste e aborrecido, porque nada acontece, porque eu estou correndo atrás dos meus sonhos e não dos dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe, Deus, Ele não te criou para você comprar um carro e ter um carro novo. Deus não te criou para você comprar uma casa maravilhosa para te satisfazer as paixões do teu coração. Não foi esse o motivo dele ter te criado. Deus te criou para adorar Ele. E aí, Ele vai te dar, Ele pode te dar, Ele quer te dar, tudo bem, e Ele vai te abençoar, glória a Deus. Mas você foi criado para quê? Para ficar a tua vida inteira correndo atrás de uma casa, de um carro? Esse não é o propósito que Deus tem para a tua vida, não. Não é o propósito que Ele tem. Não é o propósito que Ele tem para a tua vida. Ele quer filhos. Filhos. Ele quer se relacionar com a gente. A gente fica criando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento. Ele quer filhos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você quer, do que você deseja. Ele é bom. Ele é bom. Ele pode te dar tudo, mas não é esse o propósito da tua vida.
Sabe, a gente tem que, nesse ano de 2020, ter uma lista de crescimentos espirituais. Pessoal, o que a gente faz? Recorre a Cristo e Ele muda a nossa vida. O que mais? A gente faz uma retrospectiva do ano e a gente percebe que Deus coloca a gente muitas vezes em situações difíceis para forjar a nossa vida cristã, para transformar a nossa vida e deixar de ser criança para ser um guerreiro na mão dele. Senão a gente fica com um beicinho, Deus fala não, e a gente fica bravinho com Deus. E Ele é especialista em lixar a nossa vida. E a última coisa é justamente isso. O que você vai buscar em 2020? O que é vitória para você? É você ter uma casa? Você não foi chamado para isso. Você não foi criado para isso. Ele vai te dar. Ele tem muito mais para dar. As bênçãos correm atrás da gente. A gente já viu isso. Nosso coração tem que estar fervendo por Ele. E falar assim, Senhor, 2020, Senhor, eu não quero que passa ano e entra ano e passa ano e entra ano e minha vida é a mesma. E eu triste porque eu não fiz isso, não fiz aquilo outro. Mas o principal, a gente não recorre a Ele para falar assim, Senhor, 2020, eu tenho certeza que vai ser o melhor ano da minha vida, porque eu vou me dobrar diante de Ti e falar, Senhor, a partir de agora, Senhor, eu quero sonhar os Teus sonhos. Não importa, Senhor, o que aconteça comigo, Senhor, eu quero estar queimando contigo, Deus. Eu não quero mais aquela vida, Senhor, de ficar reclamando de tudo, de ser vítima. Olha, não sei quem fez isso comigo, no meu trabalho aconteceu isso. Ele tem mais para você. Você é filho, você é filho. Ele quer relacionamento contigo. Quais vão ser nossas escolhas para 2020? As nossas escolhas vão determinar o ano que nós estamos começando. Se minha escolha for Cristo, você vai viver o melhor ano da sua vida. Se tua escolha for viver igual ao ano passado, você vai continuar frustrado. Segundo Deuteronômio, Deus dá dica. Eu dou escolhas para vocês. Escolhe a vida, que eu quero abençoar vocês. Escolha no ano de 2020, Cristo. Escolha Cristo em 2020. Escolha Cristo em 2020. Mas eu não estou entendendo nada. Louva. Mas está difícil. Louva. Escolha Cristo para 2020. Fecha teus olhos. Vamos orar. Derrama seu coração diante do Senhor nesse momento. Faça as escolhas que vão determinar o teu ano de 2020. Faça as escolhas corretas, que é Cristo. Senhor Deus, nós te bendizemos por essa noite. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, esteja tocando em nossos corações. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar, Espírito Santo, para nos convencer dos nossos pecados, para nos convencer, Senhor, das nossas motivações erradas, do nosso orgulho escondido, do nosso egoísmo de queremos fazer apenas o que nós queremos. Senhor, eu me rendo a Ti neste momento. Eu me rendo a Ti.
Eu me rendo a Ti neste momento, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, através do Teu Santo Espírito, tocar em nossos corações, transformar por completo a nossa vida, Senhor, os nossos sonhos, os nossos desejos. E eu profetizo sobre este lugar, Senhor, que 2020 é um ano de vitória sim, que é um ano de vitória sim, é um ano de vitória espiritual, de rompimento espiritual, que coisas que você não entendia no passado, você passa a entender, que os seus olhos vão ser abertos em nome de Jesus, que o seu compromisso com a palavra vai ser diferente, que o seu compromisso com o Senhor vai ser diferente. Eu profetizo vitória, bênção, eu profetizo cura, libertação. Que o Senhor seja o único, o verdadeiro da sua vida. Que nada possa tirar os seus olhos do Senhor. Esse ano de 2020 seja sobre a sua vida um ano de encontro com o Senhor, de experiências profundas, marcantes. Você não vai ser mais o mesmo. Em nome de Jesus. Os teus valores vão ser outros. Os teus valores vão ser outros. A tua alegria vai ser nele. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas famílias. Abençoe essas famílias, Deus. Guarde esses corações. Derrame do Teu Santo Espírito, Senhor, para queimar esses corações, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós não queremos gastar a nossa vida no nada, mas nós queremos investir nossa vida no eterno. Nós queremos investir nossa vida no eterno, em Ti, Deus. Queremos encontrar, Senhor, em Ti essa alegria. Nós queremos encontrar refúgio em Ti, Deus. Queremos encontrar satisfação, prazer em Ti, Senhor. E Ele está pronto para te dar tudo isso. Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para mudar a tua vida. Mas eu não sei os propósitos que Deus tem para mim. Ele está pronto para revelar os segredos do coração dEle para ti. Mas eu nunca escutei. Se derrama diante dEle, bate na porta, bate. Ele quer revelar os segredos do coração dEle para ti. Encontre o maior tesouro. Encontre o maior tesouro em 2020. Encontre o maior tesouro que é Cristo, que é Cristo. Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele liberta. Ele é a vida, Ele é a salvação. Cristo. Busque Ele de uma forma que você nunca fez até hoje na tua vida. E você vai ver se esse ano não vai ser o melhor que você já viveu. Senhor, abençoe, Senhor, famílias, restaure lares, salve filhos, salve, Senhor, maridos, esposas. Senhor, que haja milagres no meio do teu povo em 2020, que haja milagres, prodígios, maravilhas no meio do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
nessa noite alguém aqui que precisa abrir o seu coração e lavar as suas vestes no sangue de Jesus, e convidar o Senhor para ser aquele que vai habitar a tua história, para que você possa experimentar o que Obed-Edom experimentou com a família dele. Ele levou a presença de Deus para a casa dele, mas ele se entregou a essa presença. E você quer fazer isso nessa noite? O Aguinaldo já orou, já falou, mas eu queria dar um tempo para você nessa noite. Você que talvez nunca fez uma oração convidando o Senhor para entrar dentro do seu coração. Talvez você nunca lavou as suas vestes no sangue de Jesus, mas nessa noite você quer fazer isso. Você quer correr para Deus, porque você quer que o Senhor mude a sua vida, a vida da sua família, mude a sua história. Porque você quer queimar de desejo e de amor por Deus. Você quer conhecer essa pessoa. Se houver alguém aqui nessa noite que nunca orou, que nunca convidou Jesus para ser Senhor da sua vida. Se houver alguém aqui nessa noite que queira fazer isso, eu gostaria que você levantasse a mão. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos estar em oração e adoração. Se há alguém aqui no nosso meio que quer fazer isso, que quer assumir um profundo desejo, um profundo compromisso com o Senhor, de ir mais longe com Ele, de viver uma vida diferente com Ele. Há alguém aqui que nunca fez essa oração? Pode vir, Jesus. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? E eu quero pegar os pontos do irmão aqui e fazer um outro apelo. Você que quer realmente, nessa noite, entrar no plano de Deus. Todo ano nós temos o nosso projeto de vida aqui. Mas você quer entrar no plano. Você quer nessa noite, você que entendeu, quer entrar no teu plano, Senhor, no teu propósito, no teu projeto. E você não entende muitas coisas que estão acontecendo, você não entende os processos. Um dos filhos de José se chamou o Senhor e fez prosperar na terra da aflição. Deus nos faz prosperar mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos no centro da sua vontade. Deus é conosco. E você que está aqui nessa noite, você quer mergulhar nesse plano, nesse propósito. Porque nós estamos fazendo esses dias de clamor, irmãos, para ter vitória, mas a vitória é de Deus. Porque o que Deus faz por nós é infinitamente mais e melhor do que aquilo que nós planejamos. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dele. E você quer ser uma oferta agradável a Deus? Quem quer ser essa oferta? Quem quer queimar mais por Jesus? Quer ter mais intimidade? Quer conhecer mais? Corre para o altar, irmãos. Corre e diz: Senhor, eu quero agarrar essa chama. Eu quero incendiar. Eu quero ser, como a tua palavra diz, ministros, labaredas de fogo. Que foi para isso que você foi chamado. Fazer a diferença. Você foi chamado para isso. Você não entende o processo, você não entende a dor, você não entende por que o Senhor te colocou de molho agora, escondido. Mas o Senhor nessa noite, Ele está falando para você, filho, se você estiver no centro da minha vontade, no tempo certo, você vai entender todas as coisas. Tem muita gente especial aqui nessa noite, nesse lugar. Chegue mais pra frente, moço. Chegue mais perto. Avance no propósito. E pra você que tem buscado tudo, mas não tem buscado saber qual é o sucesso de Deus pra tua vida, eu também queria te convidar nessa noite pra você dizer: Senhor, eu quero saber o que é que tu tens pra mim. Eu quero entregar a minha vida para que o Senhor possa escrever nela a tua história. Em nome de Jesus.
Comece a falar com Deus, amém? Comece a falar com Deus nessa noite. Comece a falar com Ele. Enquanto nós cantamos essa canção, igreja, se ofereça a Deus com uma oferta agradável a Ele. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque viver para Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Viver para Deus é muito mais. Vamos cantar. E você que está aqui no altar, fale com Deus. Deus já falou com você, agora você vai falar com Ele. E eu queria pedir aos irmãos, aos pastores, para estarem aqui nos auxiliando em oração. Pode nos ajudar, amém? Orar por essas vidas. Vamos estar orando, amém, igreja? Vamos estar orando pelos irmãos que não veio, mas você quer mais de Deus. Quantos querem mais de Deus aqui? Toda a igreja, amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Vai pra Ele. As vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi. Eu quero ser, Senhor, pra ser uma oferta agradável a ti. E a verdade talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo Deus, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir. Diga, igreja: meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Usa minha vida, Deus, assim como o fogo refina ouro. Vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Deus, porque nós podemos viver sem muitas coisas, mas nós não podemos viver sem a tua presença. Muitos querem anjos, muitos querem barulho, muitos querem sucesso, muitos querem aplauso, mas nós queremos a tua presença.
Ó Deus, que nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor, cada dia, Pai. Nos perdoa. Como Davi precisou, Senhor, entender que ele pensava coisas elevadas demais e que ele não podia pensar assim, ele tinha que esperar no Senhor. Quando Baruque, tão chateado, orou e reclamou, o Senhor enviou a palavra e o Senhor disse: não te eleves para grandes coisas, porque o Senhor tem o controle da nossa história. E eu sei que há pessoas aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor vai usar de uma forma extraordinária, e que elas estão nesse tempo de tratamento, nesse tempo de crescimento, nesse tempo de maturidade, de amadurecimento. O Senhor está levando elas, Senhor, para viver os melhores dias das suas vidas. Nós não entendemos, Senhor, quando nós estamos de molho, quando estamos encostados, esquecidos. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui nessa noite, Senhor, brilhando sobre nós para que possamos brilhar mais tarde. Restaura a esperança, restaura os propósitos, restaura, Senhor, em toda a tua igreja a paixão por Ti. A tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, uma igreja atuante, mas eles tinham se esquecido do primeiro amor. Ó Deus, e se há alguém aqui no nosso meio que esqueceu desse primeiro amor, aquele amor pela Tua palavra, pela obra, pelas vidas, pelas almas, vem reacender nessa noite. Faz isso, Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva o Teu povo, Senhor. Não é no começo nem no fim, mas é na caminhada que precisamos do fogo. Precisamos em todo tempo queimar, como a Tua palavra diz, nunca se apague o fogo no altar do Senhor. Que o nosso coração possa estar cheio de Ti. Abençoa o Teu povo e nos conduz para um tempo de sucesso na Tua presença. Nós recebemos essa palavra, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Obrigada, Senhor.